Subtítulo: Respondido conforme a avareza. Voltando para as palavras de Deus a Ezequiel, ele lamentou o fato de que seu povo veio diante dele para pedir direção com ídolos em seus corações. Eles queriam que Deus desse o que eles egoisticamente desejavam, ao invés de buscar a sua vontade. Isso não é nem um pouco diferente dos adolescentes que esperam que seus pais concordem com suas ideias, ao invés de buscarem a sabedoria de seus pais, não percebendo que seus pais são mais sábios e somente querem o bem deles. A resposta de Deus a Ezequiel é alarmante e séria. Não usando meias palavras, ele diz a Ezequiel que quando os seus se chegarem a ele com avareza no coração, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ezequiel 14, versículo 4. A Nova Bíblia Padrão Americana diz deste modo: eu, o Senhor, serei levado a dar a ele uma resposta à questão, em vista da multidão de seus ídolos. Poderia ser lido desta maneira: eu, o Senhor, serei levado a dar a ele uma resposta de acordo com seus desejos cobiçados. Subtítulo: A desilusão de um homem de Deus. Isto é evidente na vida de Balaão. Ele era um grande profeta de Jeová, não um falso Deus, mas o verdadeiro Senhor a quem nós servimos. Seu ministério profético era tão poderoso que chegou ao ouvido de reis. Um rei em particular era Balaque, rei de Moabe e de Midian. O povo de Moabe e de Midian estavam aterrorizados pelo que Israel tinha feito à nação mais poderosa do mundo, o Egito, e agora estavam acampados nas campinas de Moabe. O povo raciocinou que se o Egito podia ser destruído tão prontamente, ele não teria nenhuma dificuldade em fazer o mesmo com eles. O temor era desenfreado e chegou até mesmo ao palácio. O rei tinha um plano. Ele entendeu que a quem este grande profeta Balaão abençoasse, seria abençoado, e a quem ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Ele mandou homens nobres com uma grande oferta a Balaão e suplicaram a ele que retornasse com eles para que ele pudesse ficar do lado do rei e amaldiçoasse a Israel dos altos lugares de Moabe. Balaão estava intrigado. Ficai aqui esta noite, e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Números capítulo 22, versículo 8. Sua resposta parece similar àquelas dos crentes de hoje. Deixe-me orar a respeito e ouvir o que o Senhor tem a dizer, entre aspas. O Senhor se chega a Balaão e demanda: quem são estes homens contigo? Em outras palavras, por que você ainda precisa orar por causa disto? Estes homens não têm uma aliança comigo, mas eles estão te pedindo para amaldiçoar ao povo da minha aliança? Por que você ainda precisa perguntar? Há uma mensagem para todos nós em todas estas palavras. Há algumas coisas que nós nem precisamos orar a respeito. Nós já deveríamos saber o desejo de Deus antes mesmo de perguntarmos. Chateia-me quando meus filhos adolescentes se aproximam de mim e pedem alguma coisa da qual eles já sabem que a resposta será não. Por que eles ainda pedem? Eu resmungo comigo mesmo depois de falar a eles a resposta que eles, na verdade, já sabiam que iriam ouvir. Eles fazem isso porque minha palavra continua sendo a lei ou restrição para eles naquela área da vida, ao invés de seus deleites, seus próprios deleites. Voltando para Balaão, eu imagino que a recompensa que lhe foi oferecida era imensa e a posição de honra seria grandiosa entre o povo de Moabe e Midian. O desejo de Balaão por dinheiro e honra encobriu seus olhos de perceber a voz da sabedoria? Deus, que é misericordioso, provavelmente pensou:
Está bem, Balaão, já que você não tem a mínima ideia ou realmente não quer ter, eu irei fazer minha vontade bem simples. Então ele pronuncia: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Versículo 12. Agora está claro? Eu frequentemente descubro que quando Deus fala, é preciso e claro. Nós somos os que distorcemos e complicamos o que ele fala. Balaão obedece e na manhã seguinte manda os emissários de volta com a seguinte resposta: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Versículo 13. Mesmo ele obedecendo, há relutância que pode ser ouvida em sua escolha de palavras, especialmente na palavra recusa. Imagine isto: uma filha adolescente é convidada para uma dança por um jovem rapaz que é muito popular, mas tem uma má reputação. Ela está emocionada por ter sido convidada por alguém tão popular e entusiasticamente pede ao seu pai permissão para ir. Por amor e preocupação com sua filha, o pai gentilmente recusa o seu pedido. Ela está arrasada e diz ao jovem rapaz: eu não posso ir, meus pais não me deixarão ir. Ela está dizendo realmente: meus pais disseram não, mas eu diria sim. Foram os pais dela que não quiseram dar permissão. Ela deseja ir, mas só as palavras de seus pais são uma restrição ao seu cobiçado desejo. Infelizmente, se ela não receber o coração de seus pais, ela irá encontrar um jeito de se encontrar com este jovem e, mais provável do que não, com péssimas consequências. Balaão era um profeta com um desejo mórbido por dinheiro. A avareza queimava dentro dele. Ele ansiava pelas boas coisas da vida, bem como grande influência social. Ele obedeceu, mas foi com relutância. A palavra de Deus trouxe restrição, ao invés de deleite, porque a palavra o manteve afastado do que ele realmente queria. Subtítulo: Tentados por nosso próprio desejo. Os anciãos de Moabe e de Midian retornaram ao rei Balaque e disseram: Balaão se recusa a vir conosco. Ainda assim, isso não dissuadiu o rei. Ele imediatamente enviou outros homens de maior posição e honra, com mais dinheiro, a Balaão. Por que Balaque faz isso? Eu acredito que forças demoníacas o incitaram. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia explica: cada um é tentado pela sua própria cobiça, próprios desejos, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1, versículo 14. Note duas coisas. Primeiro, as palavras próprios desejos. Qualquer forte desejo que nós temos, contrário à vontade de Deus, é avareza, que é idolatria. Segundo, note, seduz. Essa é a parte do inimigo, ele seduz. Mas ouça isto: você não pode ser seduzido por algo que você não deseja. Se você oferecesse a droga ecstase para a maioria das pessoas na igreja, elas não iriam hesitar em negar sua oferta. Por quê? Eles não têm o desejo por isso. Você não pode ser seduzido por algo que você não deseja. No entanto, você pode ser seduzido pelos desejos que você não colocou debaixo da cruz. Nós somos seduzidos pelas coisas que cobiçamos ou, eu deveria dizer, desejamos intensamente, ardentemente. O inimigo sabia que este profeta amava o dinheiro e naturalmente incita a este perverso rei para requerer mais de ambos. Estes representantes têm o poder de oferecer qualquer coisa que Balaque possui, dizendo: eu farei qualquer coisa que você me disser. Uau, que oferta! Uma coisa é ser oferecido qualquer coisa que seu vizinho tenha. Ele talvez tenha ou não muito a oferecer, mas
É outra coisa totalmente diferente para um rei oferecer a você qualquer coisa que ele possua, especialmente se sua fraqueza está nas áreas de maior força do rei. Ainda assim, escute a resposta de Balaão. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Números 22, versículo 18. Muitos seriam inspirados pela obediência de Balaão. Mesmo assim, escute novamente sua escolha de palavras. Não poderia. Novamente, ele estava sendo restringido pela palavra do Senhor daquilo que ele verdadeiramente deseja. Balaão sabe o que muitas pessoas que atravessam as portas das igrejas sabem. Você não pode deliberadamente desobedecer à palavra do Senhor e continuar sendo abençoado. Ele também sabe o que talvez metade dos que frequentam a igreja hoje sabem. O julgamento aguardam aqueles que são deliberadamente desobedientes. Mesmo assim, algumas vezes essas informações são suficientes para levá-lo a dificuldades. Porque se você não consegue dar um jeito na vontade de Deus, você continuará buscando um jeito de conseguir o que você quer, dentro dos parâmetros da vontade de Deus, entre aspas. Explicando, examine a próxima declaração de Balaão. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Números capítulo 22, versículo 19. Você escutou isto? O que mais o Senhor me dirá? Será que ele acredita que mais dinheiro irá mudar a mente de Deus? Será que ele pensa que na primeira vez que o Senhor disse, não irás com eles, era porque Deus queria que ele esperasse por uma oferta melhor? Por que ele precisa orar por isso de novo? Você vê que ele continua tentando achar um modo de conseguir o que ele quer? Seu desejo ardente está desprezando qualquer senso da razão. Não é diferente da filha adolescente que incomoda seu pai até que ela consiga sair com um jovem rapaz popular. Balaão é obstinado e relutante em cumprir o desejo de Deus com alegria, porque isso luta contra o seu coração avarento. Ou, eu deveria dizer, coração idólatra. As escrituras afirmam isso por a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Ouça a resposta de Deus a Balaão. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Números 22, versículo 20. Os homens iriam chamá-lo na manhã seguinte, porque eles ficaram com Balaão e tinham esperança de que ele retornaria com eles. Então Deus está realmente dizendo: quando estes homens vierem para te chamar, vá com eles, mas farás somente o que eu te disser. Uau! Talvez nós estivéssemos errados em relação à nossa avaliação. Note que não foi dito: veio, pois, o demônio a Balaão de noite e disse-lhe: levanta-te e vá com eles. Nem mesmo diz: veio, pois, um espírito enganador a Balaão de noite e disse-lhe: eu estava brincando antes, mas, sob a luz disso, poderia parecer que Deus tinha o segurado para conseguir mais dinheiro, porque ele é quem está dizendo vai, entre aspas. Subtítulo: conseguindo o que queremos. Balaão agora tem a palavra do Senhor para ir. Ele acorda cedo na manhã seguinte para fazer o que ele estava instruído pelo Senhor a fazer na noite passada. Veja o que acontece. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Números 22, versículos 21 e 22. Espere aí.
Agora o Senhor está irado porque Balaão está simplesmente fazendo o que ele lhe disse para fazer na noite passada. Nós sabemos que Deus não é esquizofrênico, então como nós explicamos isso? A resposta é encontrada nas palavras de Deus a Ezequiel. Lembre-se que o Senhor disse quando os seus vieram diante dele com avareza em seus corações: Eu, o Senhor, serei levado a dar a ele uma resposta de acordo com os seus desejos cobiçados. Isso é o que muitos na igreja não sabem ou não entendem. Se nós realmente queremos alguma coisa, se nós continuamos a cobiçar, quando Deus já revelou seu desejo, é possível que Ele nos dê o que queremos, mesmo quando isso for contra a sua vontade e mesmo sabendo que nós seremos julgados depois. A esse ponto, você deve estar chocado, mas considere Israel, eles queriam um rei. Samuel se aproximou do Senhor com os seus pedidos e Deus os fez conhecer o seu desejo, que era que eles não tivessem um rei. Ele disse a Samuel que o rei tomaria seus melhores filhos, filhas, terras, vinhas e lavouras, bem como cobraria impostos deles. Samuel referiu ao povo todas as palavras do Senhor. Leia a resposta deles. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel. Note que a Bíblia não diz que eles não atenderam à voz do Senhor. Novamente, semelhante ao que aconteceu com Moisés, eles desqualificaram o mensageiro, mantendo a sua própria imagem do Senhor para que então eles pudessem ter o que eles queriam. Deus confortou a Samuel em particular, pois o povo não rejeitou a ti, mas a mim. Veja 1 Samuel capítulo 8. Em resposta, Deus os deu reis. Eles até os escolheram, com o primeiro sendo Saul. Como Deus havia predito, os reis tomaram suas melhores terras, filhos e filhas e cobraram impostos. Depois, estes reis eventualmente os levaram ao cativeiro na Babilônia. Deus deu a eles o que eles desejavam tanto. Considere Israel no deserto. Eles comeram da mais fina comida que o homem já comeu, o maná. Elias comeu apenas 2 pães cozidos do maná e caminhou 40 dias e 40 noites. É uma comida super energética. Ainda assim, Israel se cansou do maná e resmungou pedindo carne. Eles pediram carne ao Senhor e nós lemos que Deus concedeu-lhes o que pediram. Salmo 106, verso 15. Novamente, eles receberam seus desejos cobiçados. De fato, Ele milagrosamente providenciou isso para eles. Fez soprar no céu o vento do Oriente e pelo seu poder conduziu o vento do Sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Salmo 78, versículos 26 ao 28. Eles fizeram um pedido, Deus o deu a eles por meio de um milagre, por intermédio de seu poder. Ele trouxe para o deserto cordonizes suficiente para 3 milhões de pessoas. Uau, que milagre espetacular! Por que cordonizes não vivem no deserto? Não somente isso, eles não tinham armas ou cachorros. Que grande milagre! Ainda assim, olhe o que acontece. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Salmo 78, versículos 29 ao 31. Ele milagrosamente concede o desejo, mas antes que eles terminassem, seu juízo caiu sobre eles. Ele respondeu de acordo com o apaixonado desejo de seus corações. Considere isto: um jovem rapaz está namorando uma jovem. Os pais dele estão incomodados.
Filho, nós não estamos confortáveis com este relacionamento. Nós queremos que você pare de vê-la. Seu líder da mocidade afirma isto. Eu concordo com as palavras de seus pais. Quando eu oro a respeito disto, eu fico incomodado. Você realmente deveria parar de ver esta garota. Mas o jovem eventualmente conta com: eu orei e Deus disse que eu poderia casar-me com ela. Eles se casam e depois ele se pergunta por que os problemas dele são tão esmagadores. Considere isso. Um homem diz à sua esposa que ele está orando por uma específica posição no emprego. A mulher compartilha com ele: eu estou incomodada com esta posição. Se você a conseguir, você viajará mais do que 200 dias por ano. Você não conseguirá ir à igreja mais do que uma vez por mês e você perderá as mensagens que Deus colocar no coração do nosso pastor, sem mencionar a adoração e qualquer posição de servir muito tempo. O pastor tem preocupações semelhantes, mas o marido está determinado e ora até que ele consegue a promoção. Um ano depois, ele se pergunta como é que ele terminou em um quarto de hotel com uma mulher estranha, ou uma estranha mulher e distante de sua família. A lista é quase infinita. O que nós devemos perceber é que quando nós cobiçamos alguma coisa contrária ao desejo de Deus para nós, Deus frequentemente nos dará o que desejamos. Sua resposta é de acordo com os ídolos que moram em nossos corações. Fundamentalmente, ele faz isso para recapturar os nossos corações. Eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, versículos 14 e 15. A NIV diz deste modo: eu recapturarei os corações do povo de Israel. O Senhor deseja desesperadamente nos reaproximar do seu coração. Lembre-se, nós somos a sua busca. Ele anseia por nós. Apesar de seu desejo ser que ninguém se extravie, ele não será ridicularizado. Seu coração é reservado para aqueles que entregaram os seus corações completamente. Por essa razão é que ele busca recapturar os nossos corações de qualquer armadilha de avareza que é idolatria espreitando nela. Quando o filho pródigo pediu a seu pai a sua herança, chegou como filho, não como um estranho ou servo, mas como um de sua própria família. É óbvio que esse filho não tinha o coração do pai, mas o seu egoísmo era o que o motivava. O seu pai não lhe negou o pedido, mesmo sabendo que ele o usaria incorretamente. Mesmo assim, ele o deu uma grande quantia de dinheiro e o seu filho finalmente sofreu grandemente. O que o seu pai sabia que aconteceria? A boa notícia é que finalmente o filho caiu em si e retornou para o pai. Nesse retorno, ele veio a conhecer seu pai como nunca antes. Deus espera fundamentalmente recapturar cada um de seus filhos que se afastaram por causa da falta do temor do Senhor. Infelizmente, como Balaão, alguns nunca mudam e não se aproximam para conhecer o coração do Senhor. Se você ler o resto do relato sobre Balaão, verá que ele continuou em busca de sua cobiça e foi finalmente julgado pela espada. Essa comparação é levada adiante no Novo Testamento quando aqueles que não tinham o santo temor são classificados como os filhos de Israel, Caim e Balaão, todos os que nós discutimos neste capítulo. Nós lemos este aviso. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas capítulo 5.
Judas então descreve os crentes do Novo Testamento que professam a graça de Deus e mesmo assim ainda voltam a viver uma vida de avareza, luxúria e desobediência. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Judas 11:12. Note que há banquetes em nossas festas de fraternidade, às quais hoje se referem aos nossos cultos nas igrejas. Nós nunca devemos esquecer que Jesus está vindo para a sua noiva, sua íntima amante, que se manteve imaculada das luxúrias do mundo. Mas Judas diz que estes crentes que professam a graça de Deus estão banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Eles querem as bênçãos e até mesmo a proximidade de Deus. Mesmo assim, eles não possuem o temor do Senhor. Eles estão enganados e a sua decepção continuará a crescer se eles não voltarem para o coração de Deus com temor e amor. Subtítulo: Advertir e também ensinar. Deixe-me trocar isso de lugar. O escritor de Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Eu estou convencido que a razão pela qual você está lendo este livro agora e está desejando sondar o seu coração é porque você não deseja só caminhar intimamente com Deus, mas deseja de todo o seu coração satisfazê-lo realmente e verdadeiramente, não somente para todos os efeitos e só de palavra. Por essa razão, nos é dito: assim, pois, amados irmãos meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Aqueles que caminham com Deus em um santo temor obedecerão mesmo quando eles sentirem ou não a presença de Deus. Eles são resolutos, mesmo quando parece que Deus os abandonou, o que Ele nunca irá fazer. O Senhor é atraído àqueles que andam em santo temor e os autoriza não só a desejarem, mas a fazerem seu bom prazer. Ele não nos admoestou a desenvolver a nossa salvação com amor e alegria, mas com temor e tremor. De novo, o temor do Senhor é crucial e produz obediência incondicional, tanto nos corações como nas ações. O que eu escrevi neste capítulo é sério. Ainda assim, Paulo nos diz em Colossenses 1, versículo 28, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Avisos, à primeira vista, não parecem ser positivos. Ainda assim, no final das contas, eles são salvadores e produzem frutos quando nós prestamos atenção. Eu me alegro escutando palavras alegres e otimistas, mas eu também percebo que muitos olharão para os ministros no dia do julgamento e dirão: por que você não me avisou? Esses pregadores tremerão se eles propagaram palavras suscetíveis aos que buscavam ou mensagens amigáveis somente para serem deixados com as mãos sujas de sangue. Eu fiz esse comentário uma vez em um culto e depois o pastor veio até mim irado. Ele disse: como você pôde dizer que o sangue de alguém pode estar em nossas mãos? Isso é coisa do Antigo Testamento e não da graça. Eu abri a minha Bíblia e mostrei a ele as palavras de Paulo. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar
todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículos 26 ao 28. Eu nunca esquecerei o choque em seu rosto enquanto eu lia essas palavras. Ele estava no ministério há anos e leu estes versos repetidamente. Ainda assim, ele só os viu pela primeira vez naquele dia. Ele seriamente pediu-me desculpas e nós conversamos alguns minutos mais sobre a importância de não cair na armadilha de ter somente um lado em nossa pregação, sempre enfatizando o positivo ou até mesmo o negativo. Nós devemos balancear e advertir bem como instruir. Esse é o período no qual Jesus advertiu a muitos que, incluindo os eleitos, poderiam ser enganados. Ele disse que a decepção iria correr implacável. Nós devemos prestar atenção onde nós colocamos nossos pés, para que não venhamos a cair. Nós devemos nos aproximar com o coração com santo temor, ao invés de um coração descuidado sujeito à decepção. Nosso amado Pai é por nós e nos tem dado todas as coisas relativas à vida e às coisas do alto. Ele nos deu graça por meio de nosso Senhor Jesus para vivermos obedientes à sua vontade, e é somente por intermédio desse santo temor que nós teremos a verdadeira intimidade. Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, a afirmação é feita de que, sem o temor do Senhor, é revelada uma imagem incorreta, formada e moldada dentro de nossa própria alma ou imaginação. Enquanto você recorda sua fé até agora, houve alguma vez em que a sua imagem de Deus estava incorreta? Se houve, de que maneira ela foi distorcida? Segundo, o autor nos mostra que quando nós cobiçamos alguma coisa contrária à vontade de Deus para nós, Deus frequentemente nos dará o que desejamos. Olhando honestamente para a sua vida de oração, há alguma coisa que você continuamente pede quando se aproxima de Deus e que na realidade é um desejo cobiçado por você? Há algum instante em sua vida em que você recebeu alguma coisa que apaixonadamente desejava só para se lamentar depois? Terceira, na primeira questão, no final do primeiro capítulo, foi-lhe perguntado qual o evento ou experiência em sua vida iniciou seu desejo em ler este livro. Enquanto você considera o que ganhou até agora, como você tem sido desafiado? Quais as mudanças você começou a ver em sua imagem de Deus e o que significa satisfazê-lo realmente e verdadeiramente? Aleluia. Amém.